quinta questão. De acordo com o resultado da pesquisa mensal de emprego, em setembro de 2015, o número de pessoas potencialmente ativas para exercer alguma atividade de trabalho nas 6 regiões metropolitanas onde a pesquisa é realizada, entre Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, foi estimado em 43,9 milhões. Destes, 22,7 milhões de pessoas estão ocupadas. Certo? Ocupadas aqui quer dizer que estão trabalhando. Aí tem um gráfico aqui, ó. Distribuição da população ocupada segundo as categorias de posição na ocupação. Então, empregador, que é a pessoa aqui, que é o patrão, né? Trabalha por conta própria, você é o dono do seu negócio. Trabalhador doméstico, setor público, então aqui são servidores públicos, setor privado e não remunerado de conta própria ou empregador. E aqui no gráfico tem o detalhamento dos trabalhadores domésticos, essa porcentagemzinha aqui, ó. 57% tem carteira assinada, 43% não tem carteira assinada. E aí tem as questões para a gente responder, ok? Aqui eu não vou ler agora, a gente vai logo para as questões. Vamos lá. O item A. O número inteiro mais próximo da medida em graus do ângulo do setor correspondente à conta própria. Então, se vocês observarem o gráfico lá, já fez tipo de questão, né? 100% é o total, equivale a 360. Quem trabalha por conta própria, 19,5%, equivale a X. Aí você monta a proporção, produto dos meios pelos extremos. Então, o 100 multiplica o X, o 19,5 multiplica o 360. Então, aqui vai ficar 100x, só juntar, 7.020. Esse 100 passa dividindo, então vai ficar 7.020 dividido por 100, que dá 70,2 graus. Então, a resposta é 70 graus. Coloquei o 0,2 aqui porque é falta de atenção, mas aqui é o número inteiro, né? Mais próximo da medida. Então, o número inteiro é 70 graus, certo? Vamos lá. O item B. O número de trabalhadores do setor privado nas 6 regiões metropolitanas onde a pesquisa foi realizada. Então, se vocês observarem lá, a quantidade de pessoas que trabalham é 22,7 milhões. Então, fica mais ou menos isso aqui, a mesma coisa de 27,2 milhões. Então, o setor privado representa 58,3%. Vocês observando no gráfico lá, dá isso. Então, fazendo aí, a gente vai calcular esses 58,3 milhões de 22 milhões e 600 mil. Aí, lembrando que 58,3% é a mesma coisa que 58,3 dividido por 100. Certo? Aí você multiplica tudo, dá esse númerozinho aqui. Vamos lá. 410 mil, 1 bilhão, 323 mil, 410. 1 bilhão, 323 milhões, 410 mil. Dividido por 100, vai dar isso aqui. 1.000. Então, 13 milhões, 234.100. Que você pode colocar aproximadamente 3,2 milhões de pessoas trabalham no setor privado, ok? O item C. Em relação ao total de pessoas ocupadas, o percentual aproximado dos trabalhadores domésticos que trabalham em carteira assinada. Então, aqui, olha no gráfico lá, ele quer o valor percentual, certo? Então, vamos trabalhar com a porcentagem. Então, trabalhador doméstico, 6,1%. Estou observando o gráfico lá. No outro gráfico, diz a quantidade de trabalho sem carteira assinada, 57%. Então, o que nós vamos ter que fazer? Calcular os 57% desses 6,1%. Então, é só multiplicar os dois. No caso, eu vou ter que transformar só esse primeiro 57 aqui, ó, em forma de fração. Então, repete 6,1%, fica 57 sobre 100. Multiplicando aqui em cima, 6,1 vezes 57 dá 347,7 dividido por 100, que vai dar 3,477%, que fica aproximadamente 3,5%. Se arredonda aqui, aproximadamente 3,5%. Então, o percentual de trabalhador doméstico que trabalha sem carteira assinada é 3,5%. Ok? O item D. O número de trabalhadores domésticos nas 6 regiões metropolitanas. Parecido com aquela do setor privado que a gente fez. Ó.
Você tem os trabalhadores, o total de trabalhadores, 22,7 milhões. E a porcentagem, aqui coloquei setor privado, desculpa, é o trabalhador doméstico, 6,1, certo? Esqueçam isso aqui, ó. Isso aqui é a porcentagem de trabalhador doméstico, que foi uma erro de digitação. Então, 6,1. É só calcular 6,1% desses 22 milhões e 700 mil. Então, é só lembrando que 6,1% é 6,1 dividido para 100. É o mesmo processo que a gente fez no item B. Multiplica aqui em cima, dá 138 milhões 470 mil, dividido por 100, vai dar 1.384.700 trabalhadores domésticos. Aproximadamente 1,38 milhão de trabalhadores domésticos. Ok? E o item é a diferença entre as medidas dos ângulos dos setores correspondentes aos trabalhadores domésticos sem e com carteira assinada. Então, essa aqui, a gente vai ter que fazer aquela regra de 3 de novo, que a gente já fez nas questões anteriores. 100 representa 360, 57 representa o x. E aí vai ficar uma proporção, 100 sobre 57, 360 sobre x, multiplicando aqui, fazendo um x, ó, 100 vezes x, 57 vezes 360, aqui vai ficar 100x, multiplicando isso aqui, 57 vezes 360, 20.520. Esse 100 passa dividindo, vai ficar 20.520 dividido por 100, e aí vai ficar 205,2 graus. Então, esse aqui é o ângulo X dos trabalhadores sem carteira assinada. Agora, com carteira assinada, 100, 360, 43y. A mesma coisa que a gente fez com o x. 100 sobre 43, 360 sobre y, faz a proporção. 100 multiplica o y, 43 multiplica o 360, então vai ficar 100y, só juntar. Multiplicando 43 por 360, 15.480. Esse 100 passa dividindo, então vai ficar 15.480 dividido por 100, que dá 154,8 graus. Então, esse é o ângulo Y. Só que a pergunta é a diferença entre as medidas dos ângulos. Então, diferença, subtração. Então, só subtrair os dois, 50,4 graus. Então, essa é a diferença entre os dois ângulos, ok?